Você já percebeu como todo político tem uma promessa milagrosa? Algo que vai mudar o país, resolver todos os problemas e nos levar ao tão sonhado futuro próspero. Pois bem, Lula tem uma dessas. O presidente afirmou que 2025 será o ano da grande colheita. A gente começa a grande colheita de tudo que foi plantado em 2023 e 2024. O momento em que o Brasil começará a ver os frutos do trabalho do seu governo. Mas, o que exatamente foi plantado? Porque, se olharmos para a economia real, o cenário está longe de ser promissor. Inflação subindo, juros nas alturas, investidores fugindo e o dólar disparando. Então, por que Lula insiste nesse discurso? Seria otimismo ou apenas mais um truque político? Hoje, vamos desmontar essa narrativa e mostrar por que 2025 pode ser muito mais difícil do que o governo admite. Lula sempre foi um mestre na arte da narrativa. Ele sabe exatamente como vender um sonho. E agora a promessa da vez é a de que 2025 será o ano da colheita. Ele afirmou que, depois de reconstruir o país, chegou a hora do Brasil colher os frutos do seu governo. A pergunta é: quais frutos? Inflação disparando? O dólar encostando em R$ 6? O Banco Central tendo que aumentar os juros para conter o descontrole? Porque se isso for a tal grande colheita, o brasileiro já sabe que a safra vai ser amarga. E essa não é a primeira vez que Lula vende uma ilusão econômica. Ele fez isso no passado e agora está repetindo a mesma fórmula. Vamos desmontar essa ilusão e revelar o que Lula não quer que você saiba. A verdade por trás dessa grande colheita e por que ela pode acabar sendo o maior fracasso econômico dos últimos anos. Enquanto Lula pinta um cenário otimista, os números contam uma história bem diferente. A economia brasileira não está entrando em um ciclo de prosperidade, está caminhando para um período de dificuldades. Aqui estão os fatos. O PIB está desacelerando e deve crescer menos de 2% em 2025, o menor ritmo desde 2020. A inflação está subindo e já se aproxima dos 5%, bem acima da meta oficial. Os juros vão aumentar ainda mais, com a Selic podendo atingir 14,25%, o maior nível desde 2016. O dólar está em disparada, se aproximando dos R$ 6, o que encarece importações e aumentam os preços internos. Ou seja, não há colheita, há um terreno cada vez mais árido para o crescimento econômico. Mas Lula, claro, não fala sobre isso. Ele prefere se apoiar em discursos vagos, apostando que o brasileiro médio não vai olhar os dados e simplesmente vai acreditar na sua versão dos fatos. O problema é que essa colheita não se reflete no bolso das pessoas. Pelo contrário, o custo de vida aumenta, o acesso ao crédito se torna mais difícil e o mercado de trabalho começa a dar sinais de enfraquecimento. Empresas estão segurando investimentos, o desemprego pode voltar a crescer e a confiança na economia está despencando. O que vem a seguir pode ser ainda mais preocupante. Lula pode repetir quantas vezes quiser que o Brasil está em reconstrução, mas os empresários e os trabalhadores sentem uma realidade bem diferente. A confiança do mercado está despencando. 27 dos 29 setores industriais estão pessimistas sobre o futuro, algo que não acontecia há anos. E quando os empresários perdem a confiança, o que acontece? Menos investimentos, menos contratações, mais demissões. E quem mais sofre com isso? Os trabalhadores, é claro. O índice de confiança do consumidor atingiu o menor nível desde junho do ano passado. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, as famílias de menor renda são as mais afetadas, pois dependem do crédito para sobreviver. E com os juros altos, o acesso ao crédito está cada vez mais difícil. A sensação de insegurança cresce. Empresas estão mais cautelosas. Em um levantamento da Robert Half, uma das maiores consultorias de recrutamento do mundo, mostrou que 67% dos profissionais de RH no Brasil já projetam dificuldades para contratar nos próximos meses. Isso quer dizer que, se você está buscando um emprego ou pensando em trocar de trabalho, as portas podem começar a se fechar. E aqui está a grande ironia. Enquanto Lula fala em colheita, a única coisa que o brasileiro comum está colhendo é mais incerteza e preocupação. Mas isso não deveria ser surpresa, porque esse padrão já aconteceu antes.
Lula faz promessas grandiosas, mas a realidade vem e desmonta o teatro. E o pior é que essa não é a primeira vez. Lula já fez promessas grandiosas antes. E quantas delas realmente se concretizaram? Se tem algo que Lula domina é a arte da promessa, mas quando olhamos para sua trajetória fica evidente que ele sempre promete mais do que entrega. Vamos relembrar alguns exemplos. O fim do orçamento secreto. Ele garantiu que isso acabaria, mas manteve a prática e liberou bilhões em emendas parlamentares. Ele também prometeu não indicar amigos para o STF. Disse que não faria isso, mas nomeou Cristiano Zanin, seu advogado pessoal. Gestão fiscal responsável. Enquanto fala em crescimento, o governo aumenta os gastos, a dívida pública sobe e os impostos se tornam cada vez mais sufocantes. Esse padrão se repete sempre. Lula faz um discurso bonito, as pessoas acreditam, mas a realidade sempre chega para cobrar a conta. E agora ele faz de novo. Diz que 2025 será um ano de prosperidade, mas os sinais são exatamente o oposto. O Brasil não está entrando em uma fase de colheita, está entrando em um ciclo de incerteza econômica e risco fiscal. E como se isso não bastasse, ainda temos um fator externo que pode piorar tudo. O Brasil está vulnerável a crises internacionais e os sinais de turbulência já começaram a aparecer. Se o cenário interno já preocupa, o externo pode piorar ainda mais as coisas. E Lula sabe disso, mas prefere ignorar os sinais. Aqui está o que está acontecendo no mundo e por que isso afeta diretamente o Brasil. A economia dos Estados Unidos pode entrar em recessão, o que significa menos investimentos em países emergentes como o Brasil. A guerra comercial entre Estados Unidos e China pode se intensificar, prejudicando nossas exportações. O dólar está subindo, o que pressiona ainda mais os preços e encarece as importações. E sabe o que é o pior? A incerteza política no Brasil afasta investidores e faz o real perder ainda mais valor. A Eurasia Group, uma das maiores agências de risco político do mundo, já rebaixou a nota do Brasil, alertando para o aumento da instabilidade fiscal e política. Enquanto Lula fala de uma colheita, o mundo está olhando para o Brasil com preocupação. É quando investidores perdem a confiança, o que acontece? Fuga de capital, menos empregos e mais inflação. A realidade é dura. Se o governo continuar apostando em discursos vazios e medidas populistas, o Brasil vai pagar um preço alto. Mas será que o brasileiro está percebendo isso? Ou ainda há quem acredita nessa promessa de um futuro brilhante? Lula vem da ideia de que 2025 será um ano de abundância e de prosperidade, de resultados. Mas analisando os números, as projeções e a realidade econômica, o que realmente está sendo colhido, inflação subindo e o custo de vida cada vez mais altos, juros estrangulando o crédito e dificultando investimentos, empresas cautelosas, consumidores inseguros e um mercado de trabalho enfraquecido, dólar disparando e afastando investidores. O que Lula chama de grande colheita parece um campo devastado por uma tempestade econômica. E o pior, ele já fez isso antes. Fez promessas na campanha que nunca cumpriu, vendeu a ideia de um governo transparente e repetiu as velhas práticas. E agora tenta convencer o Brasil de que tudo está indo bem, quando os sinais indicam o contrário. A pergunta que fica é: por quanto tempo o brasileiro vai continuar acreditando nesse discurso? Porque o tempo passa, os governos mudam, mas a conta sempre chega. E quando ela vier, não adianta falar em colheita. A única coisa que o Brasil vai colher é o preço das decisões tomadas hoje. Agora eu quero saber, você acredita na promessa de Lula ou acha que estamos caminhando para uma crise ainda maior? Comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam a realidade por trás desse discurso. E se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva e fique por dentro para que você acompanhe tudo o que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.